Olá, aqui é o pastor Fernando Gelim. Hoje nós vamos para a nossa 7ª aula do módulo de Introdução à Teologia Bíblica Batista Reformada. Na última aula trabalhamos o significado da Antiga e da Nova Aliança e o propósito de cada uma. Notamos que a Antiga Aliança é substancialmente diferente da Nova. A Antiga Aliança era nacional, temporal, condicional, sob a qual estavam crentes e descrentes. Apontava para Cristo através de diversos tipos e sombras, e tinha a lei escrita em tábuas de pedra. Vimos que ela serviu para preservar a linhagem do Messias, demonstrava a pecaminosidade do homem e serviu de aio para conduzir a Cristo. Por outro lado, notamos que a Nova Aliança equivale ao Pacto da Graça, que fora revelado no Antigo Testamento e completado na plenitude dos tempos em Cristo. O Antigo Testamento promete o Cristo que viria e o Novo testifica que ele veio. A Nova Aliança é superior, baseada em superiores promessas. Ela é incondicional para os crentes, uma vez que Cristo cumpriu todas as condições em nosso lugar. Não é limitada a uma nação, abrange o povo de Deus de todas as nações. Na Nova Aliança, os gentios são enxertados na oliveira. Nela, há salvação e perdão de pecados. Todos que fazem parte dessa aliança são salvos, conhecem o Senhor. O Senhor muda a disposição do coração do seu povo para obedecerem aos seus preceitos. Coloca a sua lei em seus corações. Põe o seu temor dentro de nós para que não nos apartemos dele. Por fim, trata-se de uma aliança eterna e inquebrantável. Hoje vamos tratar especificamente sobre a lei de Deus. No que consiste a lei de Deus e como os cristãos que fazem parte da nova aliança se relacionam com ela. Como nosso objetivo nesse módulo é apresentar a teologia bíblica batista reformada e demonstrar seus distintivos, também é importante mencionarmos que os pontos de unidade entre as confissões reformadas são bem maiores do que as suas diferenças. E nesse caso, em relação à lei de Deus, as confissões são muito semelhantes, como São Waldron destaca. A unidade de patente da Confissão de Westminster, a Declaração de Savoy e a Confissão de 1689, neste capítulo, manifesta claramente que não havia diferença consciente entre os presbiterianos, os congregacionalistas e os batistas particulares sobre esse assunto. Todos mantiveram com igual tenacidade a doutrina puritana da lei de Deus. Portanto, entendemos que tanto batistas reformados, presbiterianos e congregacionais mantiveram confessionalmente a doutrina puritana da lei de Deus. A lei de Deus refere ao sistema de regras que refletem o caráter de Deus. São construídos na ordem criada e são revelados nas Escrituras. Entretanto, normalmente os reformados compreendem a lei mosaica dividida em 3 aspectos. A lei moral corresponde às regras que refletem o caráter de Deus e são expressas mais claramente no Decálogo, nos 10 mandamentos. Leis cerimoniais diz respeito a cerimônias, sacrifícios instituídos no sistema levítico que apontavam para Cristo. E leis civis ou judiciais tratam-se das leis que regiam Israel sob uma teocracia. Jeffrey Johnson explica que a lei de Moisés pode e deve ser dividida entre mandamentos morais, cerimoniais e judiciais. Explica que Samuel dividiu a lei moral da cerimonial quando disse a Saul: tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Além disso, nota que Cristo também separou os aspectos da lei quando disse: sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus 10, do 8 ao 10. Johnson entende que nessas declarações a lei moral é exaltada acima da lei cerimonial. E, portanto, só porque os aspectos cerimoniais e judiciais da lei foram revogados, não significa que a lei moral também tenha sido revogada. Richard Barcelos, na mesma linha de raciocínio, explica a tripla divisão da lei. A tripla divisão da lei compreende a lei moral como baseada na criação e, portanto, inexorável a todos os homens, mesmo que em formas diferentes. E as leis cerimoniais e leis jurídicas do Antigo Pacto como suplementar ao Decálogo, o Pacto Mosaico. As leis cerimoniais e judiciais do Pacto Mosaico são leis positivas, leis adicionadas à lei moral
para propósitos histórico-redentivos. Barcelos também compreende a tripla divisão da lei mosaica. Além disso, distingue a lei moral das leis cerimoniais e judiciais. Explica que a lei moral é perene, baseada na criação, ao passo que as leis civis e cerimoniais são leis positivas, ou seja, não são necessariamente universais ou perpétuas, mas são condicionadas a um propósito divino e foram suplementares à aliança mosaica. Portanto, podem cessar quando atingem seus propósitos histórico-redentivos. A Confissão de Fé Batista de 1689 segue essa linha. Observemos o capítulo 19 sobre a lei de Deus e notemos como os 3 aspectos da lei são apresentados e quais são os usos da lei nas Escrituras, tanto para crentes quanto para ímpios. Primeiro, a lei de Deus em Adão. Deus deu a Adão uma lei de obediência universal escrita em seu coração e um particular preceito de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual ele obrigou e a toda a sua posteridade para a pessoal, inteira, exata e perpétua obediência. Prometeu a vida sobre o cumprimento e ameaçou com a morte a violação da mesma, e o dotou com o poder e a capacidade para guardá-la. O Senhor Deus, desde a criação do homem, demonstrou que é o regulador da vida. Lhe instruiu para dominar sobre a criação. Embora nem todos os mandamentos ainda estivessem sido manifestados de maneira expressa, o Senhor dotou os seres humanos com consciência de uma lei de obediência universal escrita em seu coração, também chamada de lei natural. João Calvino explica: ora, tudo quanto se deve aprender nas 2 tábuas, de certo modo, nos dita e ensina aquela lei interior, que anteriormente se disse estar inscrita e como que gravada no coração de todos. Pois nossa consciência não nos deixa dormir um sono perpétuo, destituído de sensibilidade, sem que nos seja testemunha e monitora interior daquilo que devemos a Deus, sem que nos anteponha a diferença do bem e do mal, e assim nos acuse quando nos afastamos de nosso dever. Calvino atesta que tudo o que as 2 tábuas da lei ensinam já encontra-se de alguma maneira na lei interior colocada em todos os homens. O texto de Romanos 2, do 14 ao 15, clarifica esse ponto, demonstrando que até mesmo aqueles que não tiveram acesso à lei escrita têm uma lei dentro de si demonstrada pela consciência que foi dada por Deus a todos. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Além disso, como já vimos, o Senhor também deu expressamente a Adão o mandamento de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e prometeu bênçãos ou maldições, dependendo da obediência ou desobediência de Adão. Já aprendemos que a aliança condicional feita com Adão como cabeça federal da humanidade é chamada de pacto de obras. É importante notarmos que Adão, antes da queda, fora criado com poder e capacidade para guardá-la. Ou seja, Adão poderia não pecar, mas sabemos qual foi a sua escolha. A confissão prossegue. A mesma lei que primeiramente foi escrita no coração do homem continuou a ser uma regra perfeita de justiça após a queda e foi entregue por Deus no Monte Sinai em 10 mandamentos, escrita em 2 tábuas. Os 4 primeiros mandamentos contêm o nosso dever para com Deus e os outros 6 nosso dever para com o homem. A Confissão Batista explica que essa lei gravada no coração do homem continua em vigor mesmo após a queda. O ser humano caído encontra-se numa situação diferente. Ele agora não pode não pecar, mas as exigências da lei continuam a ser para ele uma regra perfeita. Van Dix Horn exemplifica: a norma de Deus para o bom comportamento não foi anulada pelo pecado, assim como prescrições de saúde não são anuladas pela doença. Os descendentes de Adão também possuíam preceitos gravados dentro de si. Por exemplo, Caim sabia que não deveria matar Abel. Estava pecando mesmo que não tivesse ainda os mandamentos expressos explicitamente em tábuas de pedra. Ao assassinarem alguém, mentirem, adorarem ídolos, os homens já estavam pecando contra Deus, pois violavam a lei interior, a consciência colocada pelo Senhor dentro deles. Entretanto, no Sinai, essa lei foi expressa mais claramente.
Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele falara no dia da congregação no monte, no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. O Senhor codificou, expressou claramente a sua lei em 2 tábuas de pedra, onde gravou os 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos contêm o nosso dever para com Deus, e os outros 6, o nosso dever para com os homens. Sobre os deveres para com Deus e para com os homens, fica clara a semelhança na resposta do nosso Senhor Jesus Cristo ao intérprete da lei, que lhe interpelou sobre qual o grande mandamento da lei. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A totalidade dos mandamentos de Deus são resumidas por Cristo nesses 2 mandamentos. Seguindo a mesma linha, o Catecismo Puritano, compilado por Charles Spurgeon, apresenta a seguinte questão. Pergunta 41. Qual é a soma dos 10 mandamentos? Resposta. A soma dos 10 mandamentos é amar ao Senhor nosso Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças e com toda a nossa mente, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Por exemplo, se alguém ama o Senhor dessa maneira, consequentemente não adorará outros deuses diante dele, não falará seu nome em vão e daí por diante, pois se alguém o ama, obedecerá aos seus mandamentos. Outro sim, se alguém ama o seu próximo como a si mesmo, não matará o seu próximo, não roubará, não cobiçará a sua mulher, etc. O apóstolo Paulo também demonstra esse ponto em Romanos 13, do 8 ao 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Portanto, os 10 mandamentos são chamados de lei moral, e a essência da lei moral é o amor. Terceiro, a lei cerimonial. Além desta lei, comumente chamada de moral, Deus se agradou em dar ao povo de Israel leis cerimoniais contendo diversas ordenâncias típicas, em parte de adoração, prefigurando Cristo, suas graças, ações, sofrimentos e benefícios, e em parte mantendo várias instruções de deveres morais. Todas as leis cerimoniais, sendo impostas apenas até o tempo da Reformação, são por Jesus Cristo, o verdadeiro Messias e único legislador, que foi dotado com poder da parte do Pai para este fim, cumpridas e revogadas. Observamos aqui outro aspecto da lei declarado na confissão. Além da lei moral, leis cerimoniais também foram dadas com o intuito de prefigurar Cristo. Como já notamos em aulas anteriores, todo o sistema levítico, os sacrifícios e as cerimônias eram como sombras que apontavam para Cristo. João Calvino comenta: a lei cerimonial foi um meio de educação dos judeus, pelo qual pareceu bem ao Senhor exercitar, por assim dizer, a infância desse povo, até que viesse o tempo da plenitude, no qual manifestasse plenamente as terras sua sabedoria e exibisse a veracidade daquelas coisas que eram então prefiguradas em sombras. Portanto, entendemos que as leis cerimoniais foram instituídas com o propósito específico de revelar Cristo. Além disso, também, em parte, mantendo várias instruções de deveres morais. Essas cerimônias também retratavam os efeitos do pecado que deveriam ser evitados e separavam Israel dos costumes de outras nações e ajudavam a preservar a linhagem do Messias. Entretanto, foram impostas somente até o tempo da Reformação, ou seja, a Nova Aliança. As leis cerimoniais foram cumpridas em Cristo e o seu uso foi revogado, como o apóstolo Paulo explica em Colossenses 2,17 sobre tais cerimônias. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. E o autor de Hebreus complementa: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, como os mesmos sacrifícios que ano após ano
perpetuamente eles oferecem. Hebreus 10:1. Sendo assim, notamos claramente neste ponto que os aspectos cerimoniais da lei cumpriram seu papel e o seu uso não está mais em vigor na nova aliança. Quarto, leis civis. Para eles, ele também deu várias leis civis que expiraram com a nação daquele povo, não obrigando a ninguém em virtude daquela instituição. Somente sua equidade geral possui um valor moral. Além das leis cerimoniais, Deus também deu a Israel leis civis, judiciais, para reger a nação. Calvino resume: a lei judicial a eles dada, à guisa de uma ordem governamental, transmitia fórmulas seguras de equidade e justiça, em virtude das quais entre si agissem sem culpa e pacificamente. Embora toda a Escritura seja útil para nós, e tanto leis cerimoniais quanto civis ensinem diversos princípios fundamentais e têm um valor histórico inestimável, é importante notarmos o desenvolvimento do enredo bíblico e o papel de cada uma delas nesse grande quadro. Nesse ponto, a confissão afirma que as leis civis expiraram com a nação daquele povo. Van Dix Horn explica que, assim como as leis cerimoniais, essas leis civis não estão mais em vigor para o povo de Deus hoje, nem para ninguém do povo de Deus desde o tempo de Cristo e da destruição da antiga nação judaica nos dias dos apóstolos. Portanto, podemos aprender importantes princípios morais com as leis civis, mas elas também não estão mais normativamente em vigor na nova aliança, expiraram com a nação daquele povo. Quinto, a perpetuidade da lei moral. A lei moral obriga para sempre a todos, tanto pessoas justificadas como as demais, a obediência da mesma, e isso não apenas no que diz respeito à matéria nela contida, mas também no que diz respeito à autoridade de Deus, o Criador, que a deu. Nem Cristo no Evangelho, de forma alguma, a abroga, mas antes confirma esta obrigação. Já vimos até aqui que tanto leis civis como cerimoniais cumpriram seu papel como leis positivas. As leis cerimoniais, como sombra, apontavam para Cristo, e seu uso cessou com a chegada da substância para quem apontavam, o mediador da nova aliança, Jesus Cristo. E as leis civis que regiam Israel como uma nação sobre a antiga aliança também expiraram com aquela nação. Entretanto, a lei moral permanece. Ela é perene. A lei natural, gravada na consciência dos homens, expressa mais claramente no Decálogo, não é cancelada. A confissão afirma que Cristo não abroga a lei, mas a confirma. O Senhor Jesus afirma em Mateus 5, do 17 ao 19: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. William Hendrickson comenta sobre estes versos. Não obstante, ele insiste em que todo mandamento do que é verdadeiramente a lei moral de Deus, a mesma lei que ele discutirá com maior detalhe em 5:21, deve ser guardado. Nada deve ser anulado ou cancelado. Calvino, seguindo a mesma linha, explica que a lei está cancelada no tocante à maldição e não ao magistério. Nós, porém, para que não tropecemos na mesma pedra, distingamos acuradamente o que foi cancelado na lei e o que permanece firme até agora. Quando o Senhor testifica que não viera para abolir a lei, mas para cumpri-la, que até que se passem o céu e a terra, não passará da lei nem um i ou um tio, sem que tudo se cumpra. Confirma ele amplamente que, por sua vinda, nada seria diminuído da observância da lei. Portanto, Calvino, em suas Institutas, atenta para não cometermos o mesmo erro de outros e tropeçarmos na mesma pedra de pensar que a lei foi totalmente cancelada. Ele explica que é preciso entender acuradamente que o que foi cancelado na lei é no tocante à maldição e não ao magistério, uma vez que o próprio Cristo assegurou a sua perpetuidade. Os crentes não estão mais sob a maldição da lei por não conseguirem cumprir as suas exigências, uma vez que Cristo as cumpre em nosso lugar e toma sobre si a nossa pena.
Mas isso não significa que para os salvos a lei não tenha mais valor. Longe disso, na nova aliança a lei moral não é anulada, mas escrita no coração dos crentes, conforme a profecia de Jeremias destacada em Hebreus 8. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Sobre Jeremias 31, São Waldron explica. Em Jeremias 31:33, disse que a lei escrita em pedra foi reescrita no coração do povo de Deus na nova aliança. É preciso observar claramente que não é uma nova lei que está em vista, mas a mesma lei escrita em um lugar diferente. Por essa alusão a Jeremias 31:33, Paulo sugere uma conexão entre a lei escrita no coração dos homens pela criação, a lei escrita em pedra na antiga aliança e a lei reescrita no coração dos homens pela graça e poder da nova aliança. Portanto, a diferença é que na antiga aliança as leis foram escritas pelo dedo de Deus em tábuas de pedra e colocadas dentro da arca da aliança. Na nova aliança, as leis são gravadas na mente e no coração do povo de Deus. O próximo tópico apresenta quais são os usos da lei, tanto para crentes como para ímpios. Os usos da lei. Embora os verdadeiros crentes não estejam sob a lei como um pacto de obras, para serem por ela justificados ou condenados, contudo, esta é de grande utilidade para eles, assim como para os outros, em que, como uma regra de vida, informando-os sobre a vontade de Deus e o seu dever, ela dirige e os obriga a andar em conformidade, descobrindo também as contaminações pecaminosas de sua natureza, corações e vidas. Assim como, examinando-se desta maneira, eles podem chegar a mais convicção, humilhação por e ódio contra o pecado, juntamente com uma visão mais clara da necessidade que tem de Cristo e da perfeição de sua obediência. Ela é semelhantemente útil para os regenerados, para conter suas corrupções, pois proíbe o pecado, e as suas ameaças servem para mostrar até mesmo o que os seus pecados merecem, e que aflições nessa vida podem esperar por eles, embora libertados da maldição e do rigor intransigente da lei. Igualmente, as promessas da lei demonstram a aprovação de Deus à obediência e quais bênçãos os homens podem esperar receber se cumprirem a lei, embora não lhes sejam devidas pela lei como um pacto de obras. Assim como o homem faz o bem e evita o mal, porque a lei anima um e desencoraja o outro, não há evidência de que ele esteja debaixo da lei e não debaixo da graça. Nesse ponto, a confissão demonstra que, embora os crentes não estejam sob a lei como um pacto de obras, ou seja, sob uma aliança condicional para tentarem inutilmente alcançar sua salvação por sua própria obediência a ela, pelo contrário, sabemos que todos transgredimos a lei e que somos salvos somente por meio do sacrifício de Cristo. Entretanto, a lei continua possuindo grande valor mesmo para os salvos. Alguém afirmou corretamente que a lei nos leva para Cristo para a justificação e Cristo nos leva à lei para a santificação. A lei expõe o pecado e notamos a necessidade de um Salvador e vamos até Cristo e somos justificados. E agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Entretanto, não vamos continuar vivendo no pecado. Pelo contrário, o Senhor nos salvou com seu sangue para vivermos para a sua glória. Agora, vamos buscar seguir os seus mandamentos. Como já vimos o resumo de Cristo sobre a lei, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. O crente agora está numa condição diferente, ele foi regenerado, ele pode não pecar, mesmo que não alcance a perfeição nessa vida. Ele agora luta contra o pecado e cresce em um processo de santificação. Os cristãos agora, em gratidão a Deus por tão grande salvação, buscam seguir os preceitos do Senhor por amor. Nós amamos aquele que nos amou primeiro, e a maneira de demonstrarmos nossa gratidão e amor é obedecendo os seus mandamentos. Cristo afirmou em João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele.
O cristão, em gratidão e obediência, vai buscar conhecer e observar os mandamentos divinos. Não em uma tentativa de salvar-se por meio de suas forças, mas em amor e gratidão, conhecer e seguir os seus preceitos. Richard Barcelos explica que nesse parágrafo da confissão há 6 usos da lei. 3 comuns a crentes e descrentes e 3 somente a crentes. Usos comuns aos crentes e descrentes. Primeiro, à medida que, como uma regra de vida, os informa sobre a vontade de Deus e seu dever, dirige e os obriga a andar em conformidade com ela. Romanos 3, 20, Romanos 7, 7, etc. Segundo, descobre o pecado interior, descobrindo também as contaminações pecaminosas de sua natureza, corações e vidas, assim como, examinando-se desta maneira, eles podem chegar a mais convicção, humilhação por e o ódio contra o pecado. Terceiro, aponta para um remédio exterior, juntamente com uma visão mais clara da necessidade que tem de Cristo e da perfeição da sua obediência. Usos comuns aos crentes. Quarto, restringe a corrupção nos crentes por proibir o pecado. Ela é semelhantemente útil para os regenerados para conter as suas corrupções, pois proíbe o pecado. Quinto, mostra o que o pecado dos crentes merece e quais aflições devem ser esperadas nesta vida pelas suas ameaças. As suas ameaças servem para mostrar até mesmo o que os seus pecados merecem e que aflições nesta vida podem esperar por eles, embora libertados da maldição e do rigor intransigente da lei. Sexto, mostra aos crentes a aprovação de Deus e as bênçãos que podemos esperar mediante a obediência de suas promessas. As promessas da lei demonstram a aprovação de Deus à obediência e quais bênçãos os homens podem esperar receber se cumprirem a lei, embora não lhes sejam devidas à lei como um pacto de obras. Romanos 6, 12 ao 14 e 1 Pedro 3, do 8 ao 13. E o sétimo ponto, a lei e o evangelho. Nem são os supracitados usos da lei contrários à graça do Evangelho, mas harmoniosamente condizem com ele. O Espírito de Cristo submete e habilita a vontade do homem a fazer voluntária e alegremente o que a vontade de Deus, revelada na lei, requer que seja feito. Nessa parte, a confissão demonstra que os usos da lei citados não contradizem o Evangelho. Pelo contrário, o Espírito Santo habilita o crente para alegremente obedecer à lei. E observar a lei, nos termos do ponto anterior, não são contrários à graça. Dix Horn explica que algumas pessoas são da opinião de que os cristãos não deveriam pensar acerca da lei. Elas argumentam que nunca deveríamos ser movidos a obedecer a Deus pela esperança de bênçãos por causa da obediência ou punição por causa da desobediência. Na realidade, existem 2 extremos perigosos e igualmente equivocados. Por um lado, o antinomianismo, que entende que a lei moral não tem mais valor algum atualmente, aos quais Charles Spurgeon responde: grandes erros têm sido cometidos com respeito à lei. Não muito tempo atrás, houve aqueles perto de nós afirmando que a lei está totalmente anulada e abolida. Ensinaram abertamente que os crentes não tinham o compromisso de tomar a lei moral como regra de suas vidas. O que teria sido pecado em outros homens não foi considerado pecado neles. Que Deus nos livre de tal antinomianismo. Não estamos sob a lei como um meio de salvação, mas nos deleitamos em vê-la na mão de Cristo e desejamos obedecer ao Senhor em todas as coisas. Por outro lado, igualmente equivocados estão os legalistas. São aqueles que pensam que se tornarão aceitáveis a Deus por meio de sua própria obediência à lei, como em um pacto de obras. Geralmente acrescentam leis e mandamentos humanos como se fossem divinos e procuram sua própria salvação nesses termos. A esses, Spurgeon exorta: sem o Evangelho de Jesus Cristo, a lei não é outra coisa senão a voz condenatória de Deus, que trovoa contra a humanidade. E o apóstolo Paulo conclui: mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Entretanto, o cristão deve ter uma maneira adequada de relacionar-se com a lei.
Compreender que ele não pode salvar a si mesmo pela sua própria obediência à lei, mas Cristo o salvou da condenação da lei. Logo, o crente agora tem o seu coração transformado, é uma nova criatura, nasceu de novo, foi regenerado pelo Espírito. O Senhor colocou a lei no seu coração e em sua mente, lhe deu uma nova disposição. E agora, por amor, o crente vai à lei de Deus em gratidão e obediência. Turrentini explica com clareza esse ponto. Uma coisa é estar debaixo da lei para adquirir vida por ela, como Adão esteve, ou como um professor em uma prisão para guardar os homens até a volta de Cristo. Outra coisa é estar debaixo da lei como regra de vida, para regular nossa moral piedosa e santificadamente. É uma coisa estar debaixo da lei de forma contrária ao Evangelho, no que diz respeito à rigidez e à exatidão perfeita da obediência e uma maldição iminente pairando sobre a cabeça dos crentes. E outra coisa é estar debaixo da lei, sendo subordinada ao Evangelho, dirigindo-nos docemente. No Novo Testamento, a lei sempre é apresentada de modo subserviente ao Evangelho. Se você anula a lei, você anula a condenação. Como vimos, a lei permanece válida até para os incrédulos. Qual é a razão de o incrédulo ir para o inferno? A razão é que ele quebrou a lei de Deus. Se não houvesse lei, não haveria pecado, uma vez que o pecado é a transgressão à lei. Portanto, esvaziar a lei é esvaziar a pregação do Evangelho. A lei mostra que somos pecadores, mas Cristo veio e suportou a maldição da lei em nosso lugar. E crendo nele, temos salvação. Se confiarmos na lei para a salvação e não em Cristo, estamos perdidos. Por outro lado, para o crente, a lei também é de suma importância. Se Deus salvasse o crente para ele viver sem lei, ele viveria na ilegalidade. Como o apóstolo Paulo afirma, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Cristo nos salva não para vivermos sem lei. Ele nos salva da maldição da lei, para que em gratidão obedeçamos a sua vontade, que é boa, justa e perfeita. Em Cristo, você está completamente liberto da maldição da lei. Além disso, você não é mais escravo do pecado. Então você pode agora obedecer a seus mandamentos. Você obedece não para tentar ser salvo por seus méritos, mas por amor àquele que nos amou primeiro. E como Cristo falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Avançando, a lei de Moisés e a lei de Cristo. Algumas vertentes de pensamento atuais entendem que a lei de Cristo, mencionada em Gálatas 6:2, é algo totalmente distinto da lei moral. Dentre esses grupos encontramos a teologia da Nova Aliança, que nesse ponto se distancia da teologia bíblica batista pactual. Jeffrey Johnson explica qual é então a correta relação entre a lei de Moisés e a lei de Cristo. A diferença é que Moisés quebrou a lei enquanto Cristo a cumpriu. A razão pela qual Paulo se refere à lei como a lei de Cristo é porque a lei está incorporada na pessoa e na vida de Cristo. Cristo viveu perfeitamente todas as exigências da lei. Portanto, não somente somos obrigados por Deus a seguir a lei moral, como em sua forma proposicional ou escrita, mas também somos obrigados a seguir o exemplo de Cristo. Sua vida exemplar é uma lei para nós. Sua vida nos instrui, repreende e nos encoraja a viver em retidão. A diferença é que a lei de Moisés pode ser lida, enquanto a lei de Cristo pode ser vista. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como isso é um novo mandamento quando Moisés ordenou a mesma coisa? Cristo explica, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. A diferença é que os membros da nova aliança têm o exemplo de Cristo a seguir, algo que Moisés foi incapaz de demonstrar. Novamente ele diz, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. O apóstolo João explica isso com mais detalhes quando ele diz, irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Isto é, nada há de novo exigido de nós do que aquilo que foi expresso por Moisés. Pois João prossegue dizendo,
Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. No entanto, no versículo seguinte ele escreve: outra vez vos escrevo um mandamento novo. João está confuso? Não, pois ele prossegue explicando que a novidade não está naquilo que é ordenado, mas na realidade desses mandamentos sendo exemplificados ou cumpridos em Cristo. É por isso que João diz: outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele. Em resumo, a lei de Cristo é nada menos do que a lei de Moisés cumprida na vida de Cristo. Vamos, portanto, obedecer à lei moral de Moisés, seguindo o exemplo de Cristo. Em uma lição de discipulado da Missão Heart Cry, lemos que em Mateus 5,17, Jesus declarou que veio cumprir a lei. Através desse texto, podemos notar que, como homem, Jesus vivia conforme a lei. E por meio do estudo da lei, podemos ver algo do caráter de Jesus que devemos imitar. Primeiro, Jesus adorava e servia a um só Deus. Nenhuma coisa ou pessoa usurpou o lugar de Deus em sua vida. Segundo, Jesus não tinha imagens ou ídolos, mas adorava a Deus em espírito e em verdade. Terceiro, Jesus tinha o mais alto respeito por Deus e seu nome, dando reverência a Ele e nunca tomando o seu nome em vão. Quarto, Jesus separou tempo para descansar e honrar a Deus. Quinto, Jesus obedecia a seus pais terrenos, dando-lhes respeito e honra. Sexto, Jesus nunca matou ninguém nem guardou raiva em seu coração contra outra pessoa. Sétimo, Jesus nunca cometeu adultério ou olhou para outra pessoa do sexo oposto com cobiça. Oitavo, Jesus nunca furtou a propriedade de ninguém. Nono, Jesus nunca mentiu por nenhuma razão. E décimo, Jesus nunca cobiçou a propriedade de outro ou teve inveja. Portanto, nós, como imitadores de Cristo, também devemos observar a lei moral. Vamos ao destaque de alguns pontos importantes. Primeiro, as confissões reformadas são muito semelhantes em relação à lei. Segundo, os teólogos reformados entendiam a tripartição da lei em moral, cerimonial e civil. Terceiro, as leis civis foram dadas para a nação de Israel e cessaram, expiraram com a nação daquele povo. Quarto, as leis cerimoniais apontavam para Cristo e o seu uso também foi consumado em Cristo. Quinto, desde Adão, o Senhor criou o ser humano com a norma da lei gravada dentro de si. Sexto, esses mandamentos foram claramente expressos nas 2 tábuas da lei dadas a Moisés no Sinai. Sétimo, a lei expõe o caráter ético de Deus, demonstra a sua vontade, expõe o pecado do homem e mostra a necessidade de um Salvador. Cristo resgatou os crentes da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Nono, existem 2 extremos errados que devemos evitar: o antinomianismo e o legalismo. Décimo, o cristão em gratidão ao Senhor observará a sua lei por amor àquele que o amou primeiro. 11º, na antiga aliança, as leis foram gravadas em tábuas de pedra. Na nova aliança, as leis são gravadas na mente e no coração do povo. 12º, a lei de Cristo é nada menos do que a lei de Moisés cumprida na vida de Cristo. Portanto, obedeçamos à lei moral, seguindo o exemplo de Cristo. A aula de hoje fica por aqui. Na próxima aula, iremos observar como o 4º mandamento é apresentado na Confissão de Fé Batista de 1689. Aguardo você lá. Graça e paz.